Muito bem, nós gostaríamos também de agradecer ao amável convite que recebemos da área da assistência espiritual e fomos encarregados de um assunto que diz respeito à área específica, à área da assistência espiritual, dentro dos aspectos de tratarmos de nós como voluntários, que vamos então falar um pouco sobre a questão da dependência química e da mediunidade. Iniciando efetivamente de uma forma bastante sintética, os aspectos da definição do que é ser um dependente. É a situação daquele ou daquilo que se tem, que tem sua existência ou correto funcionamento condicionado a outro elemento ou fator. Muitas das informações que aqui se encontram estão já na nossa obra Mediunidade, Ferramenta Divina, mas também na obra extensa de André Luiz, onde nós vamos encontrar muitas informações que nós utilizamos aqui na palestra. É interessante que nós podemos começar com a obra Os Mensageiros, onde vários depoimentos nessa obra, sendo a segunda obra do autor espiritual, vários depoimentos nessa obra de pessoas que fizeram exatamente este tipo de atividade que nós nos voluntariamos e que retornam ao plano espiritual contando suas experiências. O mais interessante é que quando nós analisamos aqueles aspectos, nós vamos notar que a programação espiritual de cada indivíduo de cada pessoa que teve uma experiência semelhante à nossa, não passou praticamente de como programação espiritual de 5 itens muito importantes, que podem ser lá analisados na obra. 5 itens, ou seja, o indivíduo, aspectos importantes na reencarnação, ou seja, no programa reencarnatório. Nascer, se você vai casar ou não e ter filhos, aspecto importante dentro da programação reencarnatória. Se você vai fazer um trabalho voluntário que tenha ligação com religião ou não, pouco importa, efetivamente, e se nós vamos desencarnar ou não, ou seja, são 4 ou 5. Então, nós juntamos nascer, se nós vamos casar ou não, ou seja, ter uma vida conjugal, ter um programa com alguém, essa programação, de estarmos juntos com outra pessoa, termos filhos ou não, se vamos trabalhar voluntariamente e se vamos desencarnar. E o restante disso, Augusto César, espírito na obra Presença de Luz, através da psicografia de Chico, vai nos dizer o seguinte, que nós reencarnamos e trazemos na bagagem espiritual para trabalharmos na presente existência, cerca de 20 a 25% citado como expiação ou provas, dado que o codificador coloca para todos nós que não necessariamente a prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova, mas cerca de 20 a 25%. E diz o autor espiritual Augusto César que os outros 80% ou 75% nós arranjamos aqui mesmo. E faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque se fôssemos para renovar, fôssemos reencarnar, e buscando na obra o Espírito da Verdade, são vários autores espirituais, através da psicografia de Chico, uma mensagem de Militão Pacheco, que foi trabalhador aqui desta casa, ele vai, na mensagem O Espiritismo Pergunta, ele vai nos dizer, vai nos ensinar que, se fôssemos para reencarnar e dar continuidade nas mesmas coisas que fomos e fizemos até a última existência, ou no plano espiritual, quando nós estávamos nos preparando para reencarnar, a reencarnação não faria sentido, não é verdade? Seria a mesma coisa que viver num jardim de cadáveres. Veja a colocação do Militão Pacheco. Então nós chegamos aqui e temos realmente uma renovação, para que nós possamos dessa maneira aproveitar a reencarnação e não só resolver situações passadas, mas na realidade criar situações para o futuro. Então 20 a 25% de administração é um percentual muito baixo. E a ligação em relação àquilo que nós podemos fazer como no trabalho voluntário, sob o aspecto da dependência química, tem tudo a ver daquilo que nós nos impomos nessa mesma existência. Claro que as pessoas vão dizer, tem as questões das tendências, sem sombra de dúvida, e essas questões são muito respeitáveis. Agora, não nos esqueçamos de uma coisa importante, tendência nós também implementamos a partir de agora. Não é fato? Tendências nós também começamos a partir de agora. Então, o cuidado a respeito de modismos, o cuidado a respeito de que eu só, por exemplo, bebo socialmente.
apesar de estar me sociabilizando demais, né? Essas situações são situações que precisam de cuidado, e é o que a gente vai trazer um pouco aqui. Na realidade, tanto nos casos de dependência de substâncias, como nos comportamentos, é ativado o sistema de recompensa no cérebro, que a doutora Alessandra já falou um pouco a respeito, quando ela disse a respeito de que toda substância que libera uma grande quantidade de dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer, foi um dos primeiros slides dela, no núcleo accumbens, que aqui está, você pode ver que é essa bolinha que está exatamente no centro, exatamente aí, é uma forma rápida e tem potencial aditivo, o que acontece na droga em relação à nossa questão do cérebro. O primeiro local é que o córtex pré-frontal, que aí está assinalado como número 1, está relacionado ao raciocínio e à tomada de decisões, que desempenha um papel de freio em comportamentos prejudiciais. As drogas vão prejudicar essa função dessa região e, no caso dos comportamentos aditivos, acredita-se que essas pessoas já possuem algum dano nessa parte do cérebro e no perispírito, que é aquilo que nos interessa, e nós vamos trabalhar mais fortemente. Veja que também no perispírito, obviamente, porque se na codificação nós só tínhamos a ciência, só conhecia a questão molecular, e Kardec vai então nos ensinar que o perispírito é ligado ao corpo físico molecularmente, no nível de conhecimento que nós temos, nós sabemos que o perispírito é ligado, hoje cientificamente, nós sabemos que ele é ligado atomicamente ao corpo, ou seja, átomo a átomo, significando que não é só aquilo que vai de dentro para fora que prejudica, mas sim aquilo que a gente coloca de fora para dentro, dependendo do nosso comportamento. Esse segundo item do nosso cérebro é a região tegmental ventral, que também está relacionada às emoções prazerosas. Essa área é um pouco mais ligada às memórias, ou seja, faz com que o comportamento aditivo seja aprendido. Veja que é uma situação que pode se iniciar na presente existência sem nenhuma relação das questões tendenciosas que podem nos estimular ainda mais diante das oportunidades. O que a tendência faz é, na realidade, ser a prova daquilo que nós estamos submetidos. Chegamos então e reencarnamos, por vezes, em um local onde sejamos testados nas nossas tendências. Como o espírita não fala mal da vida alheia, só faz análises aprofundadas a respeito da vida de semelhante, a gente pode reencarnar, ou tem os espíritas que dizem que a gente não fala mal, a gente só fala a verdade. Aí o fato é que às vezes a gente pode reencarnar numa família que tem ampla possibilidade de fazer essas análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, sendo um teste para as nossas tendências, se a tendência for esta, que é altamente comprometedora, conforme nós sabemos, né? E que também é, na verdade, um hábito que precisa ser erradicado, não é verdade? Não é só a questão daquilo que a gente vai colocando para dentro. E, finalmente, o item número 3 é o núcleo accumbens, que a gente já falou um pouquinho, que está ligado à avaliação de recompensa, ao sentimento do prazer. E quando a dopamina é liberada em grande quantidade, ele avalia o comportamento ou a substância que a desencadeou como algo a favor da vida e sinaliza para outras regiões repetirem o comportamento. Veja que diz respeito à atitude da criatura que está vinculada ao corpo na presente existência. E na abstinência da dependência química, a falta da substância química é capaz de gerar severas falhas de funcionamento na conduta do dependente. Por isso que a própria doutora fez as colocações a respeito da questão do caráter. Mas, na realidade, é só para dar assim uma pequena passagem naquilo que a própria doutora Alessandra já falou para nós, de forma brilhante, para entrarmos dentro do sentido do perispírito. Aquele corpo que efetivamente é o que intermedia a nossa relação com o corpo físico, com o qual nos relacionamos no nosso período fora do corpo físico.
e nesse desdobramento natural que se dá toda noite. Como diz o professor Herculano Pires, na sua obra Educação para a Morte, a gente morre de medo de morrer e treina todas as noites, não é verdade? Faz um treinamento básico toda noite, saindo do corpinho e, naturalmente, esse veículo de expressão nesta vida que nós temos, que é uma vida de intermitência. Nós não somos, como diz Teilhard de Chardin, os seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E esse relacionamento espiritual ele se dá com a maior naturalidade, a partir do momento que nós nos desdobramos através do sono e, conforme o próprio Livro dos Espíritos, através de um simples cochilo. Ou quando dá do desdobramento final, ou seja, do desencarne, nós temos então esse veículo, que é o perispírito, de manifestação na dimensão em que nós vamos viver. E aí é um dos aspectos importantes a respeito do que acontece. Ora, nós sabemos com André Luiz, existem outras definições em outras seitas e religiões, mas o André Luiz nos traz a definição dos corpos sutis em relação à questão da nossa organização para nós estarmos reencarnados. Nós temos o espírito em primeiro plano, o segundo, o corpo mental, para depois o corpo espiritual, o duplo etérico, que é onde está a vitalização do corpo físico, e finalmente o corpo físico. Na questão do duplo etérico, é onde nós temos o fluido vital ou o fluido elétrico animalizado, que vai vitalizar a organização fisiológica. Ora, o que se pensa, o que se faz do espírito para o corpo, a atuação do espírito para o corpo, vai exatamente nos colocar diante do ensinamento de Jesus há mais de 2 anos. Não é aquilo que entra pela boca do homem, mas sim aquilo que sai, porque aquilo que sai provém do coração. Ou seja, aquilo que somos vai efetivamente influenciar em todos esses corpos, atuando no corpo físico. Por isso que não se fica doente por vírus ou bactérias, pura e simplesmente. Se fica doente por ordem do espírito. Existe no núcleo da célula. O núcleo da célula é fechado e quem tem a chave do núcleo da célula é o espírito. Sou eu, você, todos nós. Existe um RNA que se chama RNA-M ou RNA mensageiro. É ele que leva para o núcleo da célula aquilo que nós efetivamente somos e desejamos. Então, pensamentos desequilibrados, infelizes, de mágoa e todas as situações que nós podemos vivenciar, como também pensamentos felizes, pensamentos equilibrados, o esforço no trabalho em nós mesmos de reformulação, é esse RNA-M que vai levar para o núcleo da célula. Logo, se é o espírito que tem a chave desse núcleo, quando esse RNA está chegando, o espírito, ou seja, nós, pela nossa conveniência, abrimos o núcleo da célula e essa informação entra. A questão do vírus ou da bactéria é consequência daquilo que a criatura está se impondo a si mesmo. Por isso que tem muita gente que passa na frente do hospital e fica doente só pelo simples fato de passar na frente, mesmo que rapidinho. Enfim, na realidade é uma questão do espírito sobre o próprio corpo. Doença é algo que, infelizmente, ainda os nossos potenciais divinos, naquilo que Jesus ensinou, que somos deuses, ainda impomos em nós mesmos. Não é fantástico? Quando ele disse, vós sois deuses, é uma realidade até na imposição daquilo que a gente não gosta. Como também é uma realidade que a cura reside exatamente em nós. Por isso que as expressões de Jesus, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Até porque mesmo quando nós vamos diante de um médico, via de regra, quando esse médico é espiritualista, ele diz para nós assim com tranquilidade, que 30% do tratamento é a confiança que temos em nós, 30% é a confiança que nós temos no médico, 30% é a confiança que nós temos em Deus e 10% é o efeito do tratamento em si.
Tanto é que você tem várias pílulas que são dadas em vários testes, que são pílulas de farinha, que são dados para determinados enfermos com uma enfermidade semelhante ao outro, e esses indivíduos se curam, e aqueles que estão tomando medicação, não necessariamente. É interessante verificar que isso tem tal correlação, conforme nós já sabemos, com a postura do espírito, entendendo cada vez mais cientificamente o que nós fazemos em relação às nossas próprias células. O contrário também, então, só pode ser verdadeiro. Se do espírito para o corpo acontece, o que nós fazemos para o corpo, efetivamente nós vamos atuar no perispírito e assim sucessivamente, e gravarmos no espírito, e depende daquilo que estivermos fazendo, criar tendências para inclusive ser levadas para outras existências. É interessante notar que tendências, elas também são positivas, né? Nós podemos criar tendências de amar o semelhante, não é a beleza desse exercício do amor, já chegar tendencioso na próxima reencarnação. Você vai reencarnar e antes de sair a cabeça, primeiro vai sair as mãozinhas, que é para você abrir elas assim, dizer, estou chegando para abraçar o mundo. Não seria uma beleza? Vai ser uma beleza. Mas, na realidade, se nós formos olhar, quando a própria doutora Alessandra estava falando a respeito da palestra dela, certa feita nos fizeram uma pergunta, né? Por que dessa quantidade da utilização da droga, da violência, do desrespeito no mundo? A resposta continua sendo a mesma. Ainda falta no ser humano a educação com Jesus. Enquanto a gente não se educar, a gente vai colocar aí ao contrário, de dentro e fora para dentro, situações que nós podemos efetivamente evitar para sermos cada vez mais felizes. Ora, em certa palestra a respeito de um assunto semelhante, um rapaz, depois era permitido perguntas, depois da palestra, e ele disse, tio, veja você me chamando de tio, não sei se tem cabimento, eu sou jovem há mais tempo, mas ele disse, tio, eu adoro tatuagens, eu faço tatuagens. Aí, quando eu desencarnar, eu vou levar as tatuagens comigo, no meu perispírito? Eu disse, o quanto você gosta das suas tatuagens? Ele disse, muito, porque inclusive eu vivo retocando as mais antigas. Eu vou levar no perispírito? Eu disse, vai. Você vai. Então eu vou ter um perispírito tatuado? Você nem precisa desencarnar para perceber isso. É só você prestar atenção quando você sai no processo do sono real, não no sono do subconsciente, que aquilo que você impõe sobre aquilo que você gosta é aquilo que você leva. Ora, Deus é justo. Ele não vai contrariar a gente nas mínimas coisas, não é verdade? Deus nos ama integralmente. E a sua prova de amor é o livre-arbítrio que nos dá de fazermos o que bem entendermos e, efetivamente, quando nos conscientizarmos, trabalharmos para fazer melhor aquilo que não fizemos equivocadamente, ou continuar fazendo bem aquilo que nós iniciamos, né, dentro do bem e do amor. Muito bem, então, na realidade, se a tatuagem que você gosta, você leva, é uma realidade que a gente constata no estudo do nosso lar. Se nós pegarmos o nosso lar, quando André Luiz já é resgatado do umbral, lembrando que essa experiência é de André Luiz, mas dentro do sentido da relação corpo físico perispírito, tem absolutamente tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco. Ir para o umbral não é obrigatório, ok? Ele também não é inferno dos espíritas, como o nosso lar não é o paraíso dos espíritas. Ir para o umbral não é obrigatório, você vai se quiser. E não precisa ir depois que desencarnar, já pode aproveitar a oportunidade a partir de agora, quando você se desdobra no processo do sono, ok? Porque a gente às vezes tem essa tendência de umbral ser o inferno dos católicos que a gente implanta para os espíritas e todo mundo tem que ir. Isso não é real, isso é a história do André Luiz. Ele foi porque na realidade o umbral é um processo da minha projeção do meu campo mental com associação de campos mentais de outras criaturas que formam um ambiente que eu já vivo. Eu já tenho isso em mim, é Jesus há mais de 2000 anos. O reino dos céus está dentro de vós, o inferno também. Então o nosso lar e o umbral está dentro da gente. É o campo mental que eu vivo dos meus desejos, dos meus interesses, que me
me define. E André Luiz era uma criatura seca, uma criatura vazia, uma criatura egoísta. Essa era a realidade dele, ele vivia essa realidade. Ele só se associou com mentes que pensavam, que agem consciente ou inconscientemente de forma semelhante, que formam uma região. Então, mas na questão do perispírito, aí é importante nós salientarmos. André Luiz é feito um tratamento, passa por um tratamento pelo Lísias, que faz um tratamento nesta região que ele havia comprometido através da alimentação, de bebida, etc. Ele compromete esta região do seu estômago e intestino, ele passa por uma espécie de uma cirurgia, e até o Roberto Canalejas vai dizer para André Luiz: na próxima reencarnação você vai purgar isso aí. Você está bem agora no seu perispírito depois desse tratamento, mas você vai purgar isso aí. Significando dizer o seguinte, que aquilo então que se implementa, até no exemplo simplório de uma simples tatuagem, a gente carrega conosco como os valores que nós adicionamos àquilo que nós achamos mais importante. Por isso esse cuidado com estereótipos. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo age assim, eu tenho que agir também. Nós, quando nos voluntariamos para o trabalho, e o voluntariado não é um voluntariado espírita, nós podemos nos voluntariar para qualquer outra atividade sem necessariamente ter ligação com religião ou doutrina. O voluntário é uma questão de postura, não é uma questão de momento. Quando a gente vive a questão de momento, nós não somos voluntários ainda, nós estamos ingressando no interesse de ser voluntário, porque voluntário é postura da criatura. Ela não passa a viver em favor do semelhante só no momento que entra dentro da instituição. Ele é uma criatura voltada para a vida, também não só a favor dele, mas também do semelhante. Então é uma questão de postura. É a questão até porque o voluntário é o indivíduo que está, na verdade, exercitando a caridade, exercitando o amor em favor não só de si mesmo, mas também em favor do semelhante. Então, na realidade, a gente vê que André Luiz carrega esta situação, como também no livro Memórias de um Suicida, que é interessante notar a respeito do que é estar ligado à questão da espiritualidade, ou seja, ligado ao Evangelho do Cristo, e não estar ligado ao Evangelho do Cristo com duas personalidades que são distintas em relação às questões de conhecimento, mas em relação à questão da ligação da espiritualidade, a questão da importância. Um está educado com Jesus, o outro está alheio de Jesus. Lembrando que Jesus não é religião, Jesus é uma metodologia educacional. O Evangelho nos educa a nós nos relacionarmos bem conosco e com o nosso semelhante. Na realidade, nós é que criamos uma religião em torno de Jesus. Mas se olharmos o cristianismo puro, se olharmos o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, o que nós temos senão uma metodologia educacional para que nós, como espíritos, valorizemos a existência como um todo em nós e na projeção para com o semelhante. Esse é Camilo Castelo Branco, que aparece no livro como Camilo Castelo Botelho, mas é a história da Camilo Castelo Branco, que foi um escritor e um jornalista português, que quando chegou o problema da cegueira, meteu uma bala no ouvido. Interessante que fizemos uma comparação em relação a estar ligado ao Evangelho, mas como falamos de espiritualidade, não basta só ter o Evangelho na prateleira, ter o livro na prateleira ou estar ligado ao Evangelho de prateleira. Outra situação de uma criatura que também era escritor e que foi considerado o maior filósofo espírita e que por acaso também ficou cego, e foi o Leon Denis. E apesar de ter ficado cego, não recorreu ao aspecto, por ser um escritor, não recorreu à mesma medida, e sim continuou ditando livros para a sua secretária dar continuidade no seu trabalho. É exatamente o que nós estamos falando. Uma coisa nós estamos, uma situação nós estamos ligados a Jesus, e outra coisa nós estamos pura e simplesmente falando de Jesus.
o que é bastante diferente, né? Numa dessas oportunidades, nós fomos convidados para um casamento, que foi numa igreja, e depois que nós viramos espírita, nós nunca fomos tão convidados para batismo, casamento e coisas do gênero. Impressionante. Aí parece que desencadeou a coisa. Aí, em respeito à família, nós vamos. Na verdade, se você está numa família católica e a família faz o casamento na igreja católica, você não vai, porque você nasceu espírita. Às vezes sabe que absolutamente não tem nada a ver. E o padre fazendo um discurso inflamado e fantástico, um orador incrível. Na hora que ele estava fazendo lá a palestra dele, eu pensei, se eu pego esse cara para trabalhar numa casa espírita, ele ia arrepiado, porque realmente o sujeito era muito bom de oratória, e ele fez uma colocação a respeito de Jesus e da relação nossa com os ensinos de Jesus, que foi tão simples, mas tão significativa, porque ele disse que o garotinho entrou correndo dentro da sala e perguntou para a mãe: mãe, o que é aquele livrão preto que fica na prateleira? Disse: filho, aquilo não é um livrão preto que fica na prateleira, aquilo é a Bíblia, né? Aquilo é a palavra de Deus, aquele é o livro de Deus. Aí ele disse: então mãe, devolve para ele, porque aqui em casa ninguém lê esse livro. Essa é exatamente a versão, não é verdade? Essa é exatamente a versão daquilo que é nós falarmos sobre Jesus, mas não temos Jesus em nossas vidas. Ter Jesus em nossas vidas não significa perfeição, significa estarmos trabalhando para nos melhorar. Na realidade, é a continuidade da história de Camilo Castelo Branco. Ele sai depois do desencarne, aqui é um desenho dele já desencarnado, e é interessante notar que ele continua sentindo as dores do projétil que adentrou pelo ouvido no seu crânio, e vai para o plano espiritual, onde passa por uma espécie de cirurgia. Porque muitos de nós espíritas, às vezes nós tendemos a achar que o fato de termos o perispírito depois, né, ficarmos mantendo o perispírito depois de desencarnado, que a vida vira assim uma situação etérea, nada mais daquilo que nós vivemos torna-se realidade. Ou seja, se você tiver fome, não precisa se preocupar, porque basta que você pense que não tenha fome e a fome passa. Ou seja, nós perdemos as referências de vida. Nós verificamos em nosso lar estruturas familiares, André Luiz fazendo alimentação, claro que mais leve, André Luiz indo dormir e se desdobrando para encontrar com a sua mãe em outra dimensão. As questões do reencarne de Sigismundo, no capítulo 13 do Missionários da Luz, que o André Luiz diz que há uma espécie de desencarne que lhe deixa parte de aspectos energéticos do perispírito no plano espiritual, que são assimilados pela alimentação e pela convivência no plano onde ele resida. Isso está em André Luiz. Ora, se isso tudo que essas obras todas não são reais, significa que nós saímos, porque Kardec para no assunto erraticidade. Mas como é que ele poderia colocar mais coisas ali? Como é que ele poderia adicionar tanta informação para um momento onde a doutrina chegava para quebrar o status quo de religiões milenares? Pessoal, nós estamos numa doutrina que tem 153 anos, que aliás é a que tem a maior literatura do mundo, próximo de doutrinas que têm 6.500 anos, como o hinduísmo e o brahmanismo. É significativo. Como é que ele quebrava 150 anos atrás? Ele quebrava o status quo de doutrinas milenares. O próprio catolicismo tem 1.700 anos. Fazendo desconto do século de Kardec, 1.600, 1.500, vamos deixar por 1.500 anos. 1 milênio e meio de influência nas criaturas que reencarnam e desencarnam e continuam sob influência. Se nós somos católicos, ao sairmos do corpo, vale lembrar que o mundo espiritual não é espírita. No nosso lar você não tem os espíritas como responsáveis de nosso lar. Significa que se nós somos católicos, ao sairmos do corpo físico, nós vamos deixar de ser católico? Alguém vai chegar para nós e dizer que tudo aquilo que nós ouvimos não é verdade? Como que nós aceitaríamos essa postura? Veja que é uma questão de nós analisarmos a nós mesmos. E os aspectos, já que falamos de análise, os aspectos sobre o comportamento.
Ora, eu como voluntário, eu como médium, eu como passista, tenho que analisar a questão do meu comportamento sobre aquilo que eu me comprometi, porque ser voluntário não é uma questão pura e simples de dizer, eu estou fazendo aquilo que eu posso, no horário que eu posso, e efetivamente eu tenho a melhor das boas intenções. Não basta ter boa intenção apenas, não basta, porque nós somos voluntários porque nós queremos, ou alguém te obrigou a ser voluntário. Alguém chegou na tua casa armado e disse assim, você vai passar a ser voluntário a partir de agora. Não, mas eu não quero ser voluntário, mas vai ser. Não, você é voluntário porque quer. Se não existe uma relação de ganho no voluntariado, porque a gente não faz um trabalho de voluntariado para ganhar, né? Tem uns aí que querem ficar esperando bônus hora. Não, mas eu vou trabalhar bastante como voluntário, porque eu vou ganhar bastante bônus hora. Aí chega lá, verifica que está no vermelho, porque é uma relação comercial, se você está pensando em bônus hora, é ou não é? Se o pessoal usa a moeda bônus hora, a relação, se eu faço essa relação na minha vida, eu estou fazendo uma relação comercial, sim ou não? Olha, é só uma questão de bom senso. Então o voluntário, ele é um indivíduo que se posiciona como uma criatura que quer colocar o que tem de melhor para o semelhante. Ora, se isso é uma realidade e a questão é voluntariado, significa que a minha atitude diante daquilo que eu vou fazer tem que ser muito melhor do que aquela que eu tenho algum relacionamento de ganho. Também faz sentido? Então eu preciso me preparar estudando. Óbvio, eu preciso me preparar me reformando, óbvio, eu preciso analisar a questão da reforma no meu comportamento, o que a gente acha? E obviamente significa que essas questões de natureza social, essas questões do happy hour, essas questões ligadas à situação de que é só socialmente, elas precisam ser revistas sim. Não é ter uma vida casta, onde a existência passe privada de absolutamente tudo, mas é uma questão das companhias que nós vamos colocando para nós mesmos. Diz André Luiz no livro Sinal Verde, nós temos que selecionar as companhias. Selecionar a companhia não é fazer preconceito, é simplesmente ver se vale a pena andar com este ou com aquele. Se eu estiver andando com um traficante de drogas e ele for preso, eu vou conseguir me safar dizendo que eu não sabia de nada, que eu só estava andando com ele e que eu conhecia ele agora? É assim que funciona? Até eu explicar que focinho de porco não é tomada, porque tem uns caras que insistem, né, em achar que é, até eu explicar essa situação, será que eu vou ter problema? Será que eu vou ter alguma situação de prejuízo? Ou seja, não é ter preconceito ao cidadão que está envolvido em atividade ilícita, não é ter preconceito, mas é pura e simplesmente verificar se me cabe a esta condição de eu viver na companhia dessas criaturas. Então veja que André Luiz não vai falar em preconceito, vai falar em cuidados que nós temos que ter. Então, em relação a essa questão daquele drink de final de dia, né? Aquele whiskinho que relaxa, e o filho está vendo às vezes, né? O papai toma para relaxar, então ele faz uma ligação, né? Tomar o whisky relaxa, olha que beleza, é só uma questão de tempo para também viver relaxado. Todo um processo de exemplo. Na realidade, esta é uma pergunta que a gente não tem que impor para ninguém, nós temos que fazer para nós mesmos. É conveniente? Paulo de Tarso diz isso no Coríntios 1. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pergunta que nós temos que fazer para nós, como criaturas que estão ligadas ao aspecto do trabalho em favor do semelhante, se é conveniente. É conveniente? Eu tenho possibilidades de estar sendo estimulados por entidades desencarnadas, inclusive, que na sua ignorância, não porque me querem mal, mas na sua ignorância, pura e simplesmente me vampirizam pela necessidade que tem. O indivíduo que está tendo um problema de afogamento, ele não fica escolhendo se você joga a tábua ou a boia, não é verdade? Não, se jogar a tábua eu não vou pegar, só joga a boia, né? Ele não escolhe se é a tábua ou a boia, ele se agarra na primeiro objeto que ele possa flutuar para não morrer afogado. O indivíduo que às vezes
estar em locais e de fácil acesso à vampirização, de repente não tem absolutamente nada contra nós, aliás, nem nos conhece, só tem uma oportunidade, tem uma oferta para a demanda. Há uma associação de natureza psíquica, onde ele vai procurar se beneficiar pela necessidade que está vivenciando, seja ela do tabaco, seja ela da bebida, seja ela de qualquer outro aspecto, até mesmo nas questões relacionadas à condição do comportamento, porque nós sabemos, como já vimos em palestra anterior, que não é só a questão de usarmos o produto ou substância, mas a questão comportamental. Então, logo, são questões que nós podemos fazer para nós mesmos, né? E André Luiz vai trazendo isso nas suas obras. Em Sexo e Destino, ele traz esses aspectos do comportamento desavisado de Cláudio, sob a obsessão de Ricardo Moreira com o seu comparsa, que estimulam Cláudio a beber, e através desse estímulo gerado pela bebida, estimulam suas paixões sexuais em relação à moça que ele não sabia ser sua própria filha, com quem ele engravidara a doméstica que trabalhava no seu lar. Veja que são desdobramentos. Voltemos lá nos Mensageiros. Nós vamos analisar os casos daqueles companheiros nos Mensageiros e nós verificamos os desdobramentos. Um dos casos que nos vem à memória agora é quando o indivíduo vai ser um orador espírita. Essa era a programação dele para ser orador espírita. Ele ia fazer os 5 passos lá normais, e ele seria um orador espírita, só que ele era brilhante, e aí ele foi convidado para ser político. Não tem problema nenhum ser político, mas ele disse: o meu problema não foi ir para a política, foi ter entrado na politicália, seja em aspectos aonde o dinheiro corria fácil e eu me locupletei com os valores que estavam sob minha responsabilidade. Ou seja, ele narra uma história de falência de programação espiritual por ter usado o dom que veio para o seu trabalho, a sua missão, de uma maneira inadequada. Então veja que os desdobramentos que nós podemos promover com os aspectos positivos que nós temos em nós mesmos. Quais serão as nossas companhias? É uma outra pergunta. Quando nós estamos então no período do sono, quem é que nós atrairemos com esse comportamento? Quem vai dividir a nossa noite de sono? Olha só, trabalho em desobsessão, que é um tal de espírito correr atrás de mim todas as vezes que eu saio do corpo. É uma pergunta. Será que é? Esse é o ponto. É uma realidade? Quais são as nossas companhias? Com quem nós nos associamos? A associação que nós temos no estado de vigília é diferente quando nós estamos desdobrados? Nós sabemos que não é verdade? Então, ela tem diferença? Óbvio que tem diferença. Claro que nós não falamos aqui da questão alimentar no processo do sono. Isso ia requerer uma outra palestra. E aí você tem aí o DVD sobre o sono e os sonhos, você compra, ajuda a casa e acaba levando e verificando o que faz a alimentação em relação ao processo do sono. Nós falamos da questão da manutenção de companhias. Aquele companheiro que de repente se aproxima de nós pela necessidade, pelo desespero, naquele happy hour que nós estamos, por exemplo, a pergunta é: será que de repente ele pode ter gostado da nossa companhia? E pode querer de repente partilhar da nossa companhia? São perguntas que nós vamos fazer para nós mesmos. Nós não precisamos impor a situação A ou B sobre a nossa vida. São questionamentos que nós podemos fazer na questão do voluntariado. Por exemplo, qual é a sua opinião sobre esta cena? Via de regra, né? Qual é a recomendação médica para isso? A senhora não tem problema, continue fumando e tome todas que for do seu agrado. Essa é a recomendação. Recentemente um amigo nosso, a Nora, fuma desbragadamente e ela tem também ela tem um quadro depressivo. E o médico disse, com todo respeito a esse facultativo, nós particularmente trabalhando no AT, aliás, perdão, no
depressão, nós estranhamos a recomendação, porque ele disse assim: para que ela não fique depressiva, se ela não puder deixar de fumar os 2 maços e meios por dia, que ela fume pelo menos uma meia dúzia ou 8 cigarros. A coisa mais interessante que tem, que a gente estuda, é que o químico para o depressivo aumenta o seu problema de depressão, não é verdade? Uma da relação é se liberar da questão do químico, para não se aprofundar o quadro depressivo. Dizer, mas aí quando ele falou conosco, eu disse, olha, eu acho estranho, apesar de não ser a minha área de atuação, um tipo de recomendação dessa natureza. Porque quem fuma 6, fuma 8, quem fuma 8, fuma 16, não é verdade? É uma relação complicada. Então veja, quando nós olhamos isso, voltando para o nosso aspecto, da questão de nós nos voluntariarmos, a pergunta que nós fizemos é: o que você acha disso? Naturalmente, qual é a relação que isso tem na mediunidade? Não é a mediunidade especificamente ostensiva, porque nós podemos, apesar de muitos trabalhadores voluntários às vezes dizendo, mas eu vou lá na casa e o pessoal me coloca para sustentação. Você não sabe, se não é, por exemplo, um expositor, expositora, você não sabe o que é fazer uma palestra sem sustentação. É uma das coisas mais ásperas que se pode ter de experiência. É estar num público que está contrário a você. Isso é provado, inclusive, com magnetizadores. Para quem se lembra do Uri Geller, que era israelense magnetizador, ele não era médium, ele era magnetizador. Ele fazia o que? Ele convidava crianças na assistência. Ele queria um grande número de crianças na assistência. Sabem por quê? Porque a criança, ela não vai com o ímpeto de dizer, esse sujeito deve ser charlatão. O que ele vai fazer não vai funcionar. Ele não vai com esse ímpeto. Ela vai com o ímpeto da curiosidade. Sabe o que ele fazia? Ele fazia uma associação magnética, potencializando o magnetismo dele com o magnetismo das crianças, pelo simples fato de que no momento que elas dirigiam a curiosidade para ele efetivamente aproveitava do magnetismo que vinha de direção delas para potencializar o próprio e produzir os efeitos com o magnetismo, né, que eram simplesmente impressionantes. Nós tivemos a oportunidade de constatar alguns. E um relógio que não estava funcionando, quando ele mandou dar a ordem para funcionar, a gente deu a ordem e o relógio funcionou. Ele se sentiu assim, né, o máximo no momento, depois de um tempo, claro, ele parava, porque era efeito de natureza magnética sobre o objeto. Então veja que coisa interessante, esse aspecto, meu amigo, minha amiga, se você trabalhar apenas em sustentação, não considere-o apenas. Você não sabe a importância que você tem num trabalho espiritual ou num trabalho voluntariado onde nós sejamos os sustentadores. A própria palavra já valoriza a criatura, é aquele que dá sustentação. Fazer uma palestra em lugar onde as pessoas estão contrárias ao tema, nós vamos fazer uma palestra numa igreja batista, espírita. As pessoas estavam de bom grado, não é? Mas muitos estavam contrariados. Você não sabe o que era. Parece que o assunto não rendia. A coisa, né, era um esforço sobrenatural. Era impressionante, né, o esforço a ser feito. Por quê? Porque tem reações contrárias. É diferente fazer uma palestra numa casa com a qual nós já nos relacionamos há muito tempo. Não é só a questão da casa, mas são os corações que estão envolvidos, né, conosco ao mesmo tempo. Então essa relação da mediunidade, seja ela o grau que for, ostensiva ou não ostensiva, estamos sendo intermediários, estamos sendo veículos e ferramentas do amor. A importância de nós olharmos. Sabemos que toda atuação, mesmo sustentação, vai se dar pela glândula pineal ou pela epífise, que é o órgão sensorial da mediunidade, e não importa a gradação, repetindo, desta condição mediúnica, e aí gerando um estímulo magnético para, em consequência, gerarmos o efeito neuroquímico em relação ao nosso cérebro. E mecanismos da mediunidade vão vendo a importância do comportamento, de produtos que nós possamos utilizar, pelas questões de modismo em relação ao nosso próprio corpo, na viciação em nós, na questão de assimilarmos e adotarmos estereótipos. Aquele estereótipo de que a moça tem que ter 1,80 m com 48 quilos.
ela vai comer uma folha de alface no almoço e meia no jantar. Ou o rapaz que tem que ter o corpinho bacalhau, aquele que trabalha só daqui para cima, aí ele fica fortinho, não trabalha a musculatura da perna, fica aquela perninha fininha, e aí ele anda na rua, você vê uma peça de bacalhau andando com a cabeça, inclusive, né? Porque geralmente em bacalhau você não vê cabeça, não é? Você só vê o corpo, mas aí você vê inclusive a cabeça. Na realidade, são estereótipos. Ninguém está dizendo para você não se cuidar. Ninguém está dizendo para você não cuidar do seu organismo, que é o templo do Espírito, como nos ensina Paulo. Porém, o bom senso acima de tudo. Aquilo que a gente injeta, ou os exageros que nós fazemos, interfere na minha atividade mediúnica? A pergunta é, o que você acha? Né? Tudo é assim, o que nós achamos? Porque, olha que maravilha, a doutrina não nos impõe nada, fica tudo na nossa mão. Isso é fantástico, isso é a maior noção de liberdade que nós podemos ter em nós mesmos. Diz André Luiz, o processo da mediunidade, seja no grau que for. O perispírito do médium vai se expandir, considerando que o círculo azul seja a expansão do perispírito do médium. O perispírito do espírito comunicante também se expande. Logo, se forma uma atmosfera fluídico-perispiritual comum, né, entre ambos os participantes. Então não é o espírito responsável pela mensagem, são os dois responsáveis pela mensagem. Mediunidade não é um canal de passagem onde o médium não tenha nada a ver com a situação, porque mediunidade não é robotização da criatura. Aquilo que nós temos de mais conteúdo é ofertado para o comunicante, para que o comunicante ache mais facilidade na sua comunicação. Óbvio, o espírito, através dessa atmosfera perispiritual comum, ele transmite sua vontade ao médium, seja de que natureza for. Logo, então, quando nós estamos numa reunião mediúnica, estamos sendo influenciados. Mesmo o indivíduo que faça simples preparação da leitura, estamos sendo influenciados por amigos espirituais que vão se utilizar de nós, na medida da necessidade que nós estamos propostos como voluntários, e diz André Luiz nos domínios da mediunidade, que nesse instante a nossa epífise é iluminada, significando então que nós estamos falando de órgão físico, porque nós sabemos muito bem que mediunidade é de natureza orgânica, desde o livro dos médiuns com Allan Kardec. Ela é de natureza orgânica, logo aquilo que se faz ao organismo estimula-se mais a questão mediúnica, ou muito menos, cria-se mais ou menos interferência, dependendo da postura da pessoa diante daquilo que ela se propõe. Evidentemente, nesse quadro, nós podemos ver aquele médium que é mais efetivo na transmissão dos seus fluidos, junto com os fluidos do amigo espiritual, e na transmissão dos fluidos, junto com o amigo espiritual, não tendo preparo suficiente e efetivamente tendo uma redução da quantidade de fluido a ser repassada para o assistido ou assistida. Quem faz doação de sangue, ou já recebeu sangue, ou já viu alguém recebendo, no mínimo tomando soro, vai saber o que acontece exatamente quando nós damos um passe. Nós fazemos uma transfusão de fluidos vitais, onde o passe não é um elemento só do espírito, do mentor espiritual. Há uma associação de fluidos espirituais ao nosso princípio vital, ou fluido, ou fluido elétrico animalizado, ou fluido vital, o nome que você quiser dar. Há uma associação e há então uma verdadeira transfusão dos nossos fluidos em direção ao assistido, aliado aos fluidos espirituais. Nós estamos fazendo uma transfusão de sangue, que não é perceptível aos olhos para aqueles que não têm clarividência, mas os que têm, veio uma verdadeira transfusão energética acontecendo. Se eu sou um indivíduo que tenho o hábito de me socializar no álcool,
Não quebro, não me esforço para deixar do hábito do tabaco. Não me esforço para parar de falar mal da vida alheia. Não me esforço para fazer um processo que seja de reformulação interior. O que é que este cidadão que está recebendo leva junto? Não sejamos hipócritas. Ah, mas o plano espiritual vai lá para defender. Mas vai lá para defender até que ponto? Até que ponto esse plano espiritual vai ter que defender o assistido do indivíduo que está transmitindo o passe para ele? Espera aí, regula aí a quantidade de fluido dessa criatura, porque está vindo o bafão de algo junto. Não é? A pergunta é: você vem para o trabalho ou vem para dar para o trabalho? É fato, André Luiz mostra um dos casos onde o indivíduo foi isolado na reunião, dado a quantidade do teor alcoólico que ele havia ingerido, então ele exalava pelos poros no ambiente. Então precisa isolar o indivíduo no ambiente, porque ele contamina os fluidos ambientes. Mas esse assistido que está recebendo não vai receber absolutamente nada. Pensemos nesses aspectos, são aspectos responsáveis sobre a postura de nós como voluntários, né? Então, diante desse quadro, nós temos dois caminhos. Essa é a pergunta. E tudo passa a ser uma questão de escolha no caminho que nós vamos trilhar. Podemos continuar na estrada asfaltada ou irmos para a estrada esburacada. Sabe por que isso geralmente acontece conosco? Por uma razão simples. Sócrates já dizia, né, já recomendava 500 anos antes do Cristo. É tudo uma questão de se conhecer. Quem se conhece pouco vive ao sabor das emoções. Quem vive ao sabor das emoções, vive ao sabor do modismo, daquilo que os outros vão pensar a meu respeito, daquilo que eu preciso me inserir, como eu tenho que andar, como eu tenho que ser. Na realidade, é o fato de se conhecer pouco. Quem se conhece, ou procura, evidentemente, se conhecer, está se gerenciando dentro de possibilidades que são oferecidas no momento atual evolutivo que nós nos encontramos. Não conseguimos nos conhecer integralmente, obviamente. Tem muita coisa por trás de experiências das outras existências e mesmo no período do plano espiritual. Mas dentro daquilo que nós já temos consciência, é possível exercitar essa condição para que nós possamos, dessa maneira, sermos mais úteis e melhores, a começar de nós mesmos. E aí, pergunta simples que se faz: você quer ser o isolado na reunião? Quer ser, como já dissemos, dar trabalho em vez de ser trabalhador? Ou quer de fato fazer um trabalho sério, aonde esta ligação com esse trabalho sério é com Jesus? É o nosso compromisso com Jesus. Dentro desses aspectos do nosso compromisso com Jesus, nós também trouxemos aqui a obra com a qual nós nos balizamos para a nossa palestra, que é o Mediunidade Ferramenta Divina, entre outras obras que nós também temos na Federação, e esse último lançamento, no dia de hoje, que é o Recomeçar a Viver, que conta, não é especificamente sobre a questão da dependência, mas conta um caso de relacionamento na família de dependente, de um filho dependente. Na realidade, toda a renda é voltada para a instituição, evidentemente, para os trabalhos não só de assistência, mas também de assistência social. E você já sabe, se você não comprar, e hoje está custando cada obra dessa, numa oferta especial, R$21 apenas, mas se você não comprar, no umbral você vai parar, e não há Cristo que vá de lá te tirar. Né? Você gostou do marketing? Não? Ele é convincente. Né? Você vai chegar no plano espiritual e dizer assim: comprou? Não, então já sabe. E tem o detalhe: nem Jesus te tira de lá, meu amigo. Né? A vocês, meus amigos, nós vamos abrir o nosso tempo para perguntas. Muita paz a todos. Mais uma vez, muito obrigado.